Olá, pessoal. Seja bem-vindo à disciplina de Blockchain e suas aplicações. Eu sou o professor Carlos Alberto, da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa disciplina de blockchain, ela é derivada, né, do Bitcoin. Então, vamos no primeiro módulo 1, unidade 1, vamos dar uma visão geral sobre blockchain, que surgiu a partir da criptomoeda Bitcoin. O Bitcoin, ele surgiu em 2008, né, a partir de um artigo científico do senhor Satoshi Nakamoto. O lado interessante é que ninguém nunca viu essa pessoa. Ele sempre entrava na internet, fazia os comentários, apresentou esse artigo, e esse artigo ele foi criado para apresentar um modelo de transferência de valores digitais que não envolveria alguém, seria uma coisa independente de qualquer sistema bancário no mundo, e a partir dali surgiu o Bitcoin. Então, o Satoshi aí ninguém nunca viu, ninguém conhece ele, mas ele escreveu esse artigo, que é interessante. Então, pessoal, o artigo foi publicado em 2008 e em 2009 foi minerado o primeiro bloco que chama-se Gênesis, né? A gente vai ver isso também mais lá para frente, mas se criou ali uma estrutura de blockchain. E isso começou, né, com 50 moedas Bitcoin ali para minerar. A ideia inicial era que isso fosse, né, completamente independente dos sistemas financeiros, que não tivesse intermediário e que permitisse, né, a compra e venda dessa moeda digital sem intermédio de nenhum país, interferência política, nada. Era uma coisa inovadora. Mas o Bitcoin não é considerada a primeira moeda digital, tá? Então teve duas opções antes do Bitcoin. A primeira chama eGold, tá? Ela foi criada em 1996 e eram operações lastreadas em ouro. Então quer dizer, para eu ter uma moeda eGold, eu teria que ter ouro equivalente lá, tá? Essa regra de você ter moedas lastreáveis, isso vale para qualquer país, para qualquer sociedade moderna, tá? Utiliza o lastro, tá? Uns em ouro, outros em prata, outros em platina, aí depende do que for aí, tá? Mas no caso, o eGold surgiu em 96 e tomou umas multas do governo americano, foi interpretado lavagem de dinheiro, foi encerrado em 2015. Então, essa foi a primeira versão de moeda digital. Já a segunda versão, o EBENS, ele nasceu em 1998, também voltado para a internet, e foi fechado em 2001 também por falta de confiança dos usuários, pressão das autoridades americanas. Então, o governo americano ele fiscaliza muito isso, tá? Ele não deixa sair criando essas moedas assim, fazendo as coisas acontecer. Tanto é que o Facebook tentou criar uma moeda virtual lá para ele receber os pagamentos de propaganda, isso, aquilo, e o governo americano não deixou ele criar essa moeda, para vocês verem como existe controle ou regulamentação nessa área. Quais as características do Bitcoin, né? A vantagem principal, como eu disse, é descentralizado. Qualquer lugar do mundo você poderia comercializar o Bitcoin, não tem interferência de nenhum país, nenhuma casa da moeda. A facilidade de uso, então existe alguns protocolos que a gente vai ver que te permitiria comprar, vender, trocar e no critério anônimo, né, não é rastreável isso. Então eu, interessado, entro lá num site, compro, saio e não aparece, não fica registro disso, né, que eu comprei ou que eu vendi os Bitcoin. O lado é bom, é ruim, tudo vai ter esse lado positivo, esse lado negativo, mas eles, quando o Satoshi criou, né, ele pensou numa moeda que fosse transparente, que tivesse o menor custo, né, de transação. Então, existia alguns, vamos dizer assim, interesse e quebrar alguns paradigmas do sistema financeiro que existiam na época. Para o Bitcoin poder funcionar, então existe a rede blockchain. O termo blockchain, a gente vai entender mais lá na frente, ele é voltado para um protocolo peer-to-peer, para quem fez redes, né, ponto a ponto,
aonde um é cliente, o outro é servidor, e ele conversa diretamente, e aí ele pode negociar esse valor de um Bitcoin sem a existência de um terceiro, de um órgão centralizador. Então, a ideia do Bitcoin também é que fosse descentralizado, baseado na confiança. Então, se eu fiz uma transação, eu divulgo ela, todo mundo aceita, confirma e volta, tudo bem? E a cotação não é controlada por nenhum governo, por uma entidade. Quer dizer, é valor de mercado, é valor de oferta naquele momento. O lado interessante dessa rede distribuída, né, de peers-to-peers, que a gente chama de nós, né, os nós que compõem a rede de blockchain, eles hoje são distribuídos no mundo inteiro. Quer dizer, de 2008 para cá, né, ele foi se estruturando, esses nós distribuídos, formando uma rede, e hoje é por volta de 10 mil nós no mundo, 15 mil nós, não temos um controle sobre isso, porque não é centralizado. Então, esses nós distribuídos, criados no mundo inteiro, existe estruturas de empresas que gerenciam essas cadeias de bloco. Hoje estão por volta de 15 mil nós no mundo, então não existe um controle centralizado de quantos nós ou como funciona isso. Isso é descentralizado, é distribuído no mundo. Outra coisa importante é, cada nó vai ser responsável, né, pela prova de criptografia para garantir que essa transação é única. E aí nós precisamos aprender algumas coisas de criptografia sobre como funcionam as chaves assimétricas, públicas e privadas, funções hashing e assinatura digital. Então, o modelo de Bitcoin, baseado em blockchain, é baseado nesses sistemas criptográficos que vão dar as garantias, né, que ele realmente funciona. Então, a tecnologia blockchain se baseia em esses nós, que são computadores, na rede mundial de computadores, conversarem entre si, fazerem dois processos, que um é mineração, é você criar um bloco novo de blockchain, e o segundo é o processo de confirmar uma transação nesse bloco, tá? A gente vai aprender mais sobre isso, mas o importante, esses nós nunca se viram, se falam, trocam informações e aprovam essas transações ou essa criação de novos blockchains. O detalhe é, o processo de mineração é remunerado, então aquele nó que conseguiu criar, baseado lá num desafio, ele é remunerado, e a confirmação sobre cada transação também é remunerada, mas a gente vai aprender mais. Então, a tecnologia de blockchain veio desse processo de mineração, desse processo de confirmação de uma transação, e para validar isso, precisa de pelo menos 12 nós na rede, se falando entre eles, e para cada bloco, eu só permito 7 transações por segundo em cada bloco. Aí vocês devem estar pensando, tá? Mas por que essas regras? Essas regras é como se define o protocolo blockchain para o Bitcoin. Então, se eu pegar outra moeda digital, outra moeda virtual, eu posso ter outras regras, outros parâmetros, outras características. E o lado interessante disso é que, se vocês olharem essa figura, para cada blockchain, eu tenho uma função hashing que vai se encadeando para outros blockchains e aí vai montando a estrutura de segurança. Então, esse primeiro a gente chama de Gênesis. Ele não tem essa função hashing, é zero ali, porque ele é o primeiro. A partir do momento que vem o segundo, o terceiro, eles são encadeados nessa função hashing, e eu olho essas funções hashing de um anterior, mais o que eu tenho no meu bloco, e gero um hashing para a próxima. Então, quer dizer, essa função hashing, a gente já vai aprender isso no próximo unidade dessa disciplina, é a parte criptográfica que garante essa segurança que toda a informação que tiver nesse blockchain, ela não pode ser alterada. Se mudar um bit, já muda esse hash. Então, quer dizer, ao fechar um bloco desse, eu garanto que ele é imutável e ele não sofre mais alteração. E se ele sofrer, ele vai interferir no hashing da próximo blockchain.
E se ele sofrer alguma alteração aqui, ele vai interferir no bloco do próximo hash. Isso garante ao sistema que, uma vez iniciada uma cadeia Gênesis lá de blockchain, ele vai acrescentando novos blocos, novas transações, mas essas transações são imutáveis, não se modifica, não se altera, e essa rigidez é que garante a segurança do blockchain. Então, quando se fala em tecnologia blockchain, nós estamos falando numa rede de nós, aonde cada nó desse vai ter os seus blocos, e cada bloco vai garantir, né, regras de consenso e confiança das transações entre esses nós. Então, cada nó desse precisa conversar com os seus nós vizinhos, ou nós que ele conhece, ou nós que ele já teve alguma transação, para que confirme essas atividades de criar um novo bloco na mineração ou confirmar uma nova transação. E aí tem um tempo para que isso aconteça, um tempo, vamos dizer, em segundos, em minutos, ok? Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Então, um exemplo simples é, uma vez que eu faça uma transação em Bitcoin, aqui no caso mostra um cartão de crédito, a gente vai ver alguns exemplos que existem terminais eletrônicos onde você pode fazer transações em Bitcoin. Então, uma vez que você solicite um saque, uma transferência, um pagamento com a moeda Bitcoin, ele vai ter que fazer esse processo de confirmação, e aí ele vai criar uma cadeia desses blocos, né, indexadas por aqueles hashings, e essa cadeia exatamente define toda a segurança do blockchain. Então, os hashings lá de um bloco interferem no hashing do próximo bloco, que interfere no hashing do próximo bloco, e os blocos são encadeados. Então, eu não consigo alterar isso aqui sem que reflita, né, no próximo, sem que reflita no próximo. Então, por isso que é extremamente difícil você mudar isso aí, porque nós não estamos falando mais de um bloco, dois blocos, nós estamos falando em milhões de blocos, né? Desde que foi criada a estrutura de blockchain até a situação atual. Eu tenho vários tipos de nós, então eu tenho o nó completo, o super nó, o nó light, o nó minerador. Cada um desses tem uma função dentro daquela estrutura, né, dentro daquela infraestrutura do blockchain. Então, os nó mineradores são os nós que criam os novos blocos, então eles são remunerados por isso. Os nó light são os nós que executam funções mais leves, mais, vamos dizer, simples, apenas para ajudar os super nós. E os super nós são os poderosos, né, que quando começa uma cadeia nova de blockchain, a partir do bloco Gênesis, eu digo isso, eu reforço isso, porque o Bitcoin foi criado dessa forma, mas a partir do Bitcoin surgiu mais hoje, pelo menos no mundo, nós devemos ter umas 10 mil moedas virtuais, tá? Então, só o Bitcoin ele tem 15 mil full nó, os nós cheios, nó completos, tá? Mas isso também não existe um controle, né? Quer dizer, pode ser para mais, pode ser para menos. E esses nós que ajudam esses nós completos, como o supernó, o nó light ou o nó minerador, são com o objetivo de fazer essa infraestrutura do blockchain para o Bitcoin funcionar. Mas lembre, existem outras moedas digitais, como o Ethereum, que é o Ether, a gente vai ver isso mais para frente, tá? O Solana é outro, então quer dizer, são várias moedas, são mais de 10 mil no mundo, e a estrutura continua a mesma para eles aí, com algumas variações. Mas nós estamos estudando a origem do blockchain quando veio a partir do Bitcoin. O lado interessante é, o Bitcoin, por ser uma moeda virtual ou ser considerado um investimento, ele está sujeito aos riscos e ameaças comuns a todo tipo de investimento. O Bitcoin tem uma alta volatilidade no mercado, quer dizer, ele tem momentos que ele está comprando, todo mundo comprando, tem momentos que está todo mundo vendendo. Ele sofre dos mesmos problemas de roubos digitais, fraudes e outras falcatruas aí para poder alguém enganar o sistema, né, enganar a estrutura. Então, ele sofre esses riscos, ameaças como qualquer outro tipo de investimento. Mas uma coisa muito importante,
pouca ou nenhuma regulamentação. Como não existe um país que controla o Bitcoin, como não existe o lastro de um país ou de uma nação ou de uma sociedade garantindo o Bitcoin, então ele é uma coisa criada pela internet, virtualmente está no mundo inteiro, e existe pouca ou nenhuma regulamentação em cima disso. Ele depende da tecnologia, quer dizer, ele depende de ter internet, ele depende de ter nós, ele depende de ter blockchain. Existem outros problemas como retenção de blocos, quer dizer, às vezes criou uma estrutura, seguiu uma linha de blocos lá e de repente o cara morreu, a empresa morreu, aconteceu algum problema, foi roubado, houve fraude. Então, existe problemas e problemas, mas como tudo na vida, existem pontos positivos e pontos negativos. Eu tenho alguns questionamentos se isso realmente é uma moeda ou é investimento. É uma tecnologia muito nova, então muitos autores falam que é uma tecnologia imatura ainda, que precisa ser desenvolvida, mais protocolos, ferramentas, estruturas, frameworks para garantir. Em alguns casos deu perda financeira, em outros casos deu lucro absurdo. Eu lembro quando lançaram isso aqui em 2009, era um Bitcoin, era centavo de dólar, né? Hoje um Bitcoin é coisa de 100 mil dólares, então a gente vai ver até as cotações aí só para ter uma noção disso. Mas o que eu mais questiono, né, é o uso limitado disso, já que é uma moeda, e você ter lojas que aceitem isso. Mas eu vou focar um pouco sobre lavagem de dinheiro. Então, eu foco em lavagem de dinheiro, principalmente que é possível no Bitcoin você, estando no Brasil, comprar as moedas e você ir lá fora, na Colômbia, e vender as moedas sem que passe por nenhum órgão de controle, nenhuma casa da moeda. Então, é fácil você transferir esses fundos, esse ativo, não tem regra nenhuma que controla de nenhum país isso, então é ali você confiar no sistema e o sistema te dá esse retorno de investimento. É usado, né, para coisas não legais, como tráfico de drogas, crime, terrorismo, então é possível comprar bitcoins aqui num lugar e mandar liberar o dinheiro em outro lugar, quer dizer, o comprador e o investidor ele está em todo lugar do mundo, então é possível comprar num lugar e vender em outro sem nenhum controle, sem nenhuma forma de controle. Algumas tentativas, como o hedge de fundo criado pelo banco HSBC, né, ele teve que encerrar esse tipo de ativo, né, de oferecer isso aos seus clientes, exatamente porque houve investigação e era considerado lavagem de dinheiro pelos organismos internacionais. Então, investigou, viu, e eles encerraram, o banco encerrou essa atividade aí sobre esse ativo. O outro problema de essa lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro, para vocês terem uma ideia, existem normas, né, do Banco Central do Brasil, do Banco Mundial, da ONU, do que vocês imaginar de órgãos internacionais tentando coibir, tentando que isso, né, não floresça, né, nos mercados financeiros. E ela se caracteriza por três estágios, né? Aonde é feita a localização, qual é a criptomoeda que está sendo usada e qual é a empresa de fachada para poder fazer essa movimentação. E para surpresas de vocês, algumas empresas como comércio eletrônico, né, que existe lá o site, que existe lá o produto sendo vendido, o e-commerce, mas você não consegue comprar, tá? É só fachada, existe, vamos assim dizer, toda uma infraestrutura de site, de e-commerce, mas você não consegue comprar lá uma pilha, não consegue comprar um mouse lá, porque ele foi feito exatamente para lavar Bitcoin. Ou mesmo, né, coisas mais interessantes para pessoas que fazem isso, né, cassinos online, onde ele diz que houve lá, né, um super lucro nesse cassino no dia de hoje, e na realidade o cara está lavando dinheiro e está jogando esse dinheiro que ele está lavando em Bitcoin. Então, tudo isso é possível ser feito com a moeda Bitcoin, tá? E as outras moedas também, tá? Não se restringe ao Bitcoin. E essas técnicas de lavagem de dinheiro, é importante deixar isso muito claro, porque se a gente vai estudar uma tecnologia, ela vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, essas técnicas de lavar dinheiro pode ser baseada em copos, em tumblers, que é você pegar um copo, quebrar em pedaços, né, o conteúdo lá do copo e depois remontar esse conteúdo lá na frente em outro país.
Então é muito interessante usar essa técnica de copos, né, para que você não tenha nenhuma rastreabilidade. A outra coisa é você manipular esses bitcoins em bolsas ou mercados de bitcoins, aonde não existe nenhuma regulamentação. Então, se nos Estados Unidos for regulamentado o Bitcoin, o investidor, pela internet, poderia comprar isso aí na Bahamas e ficaria por isso mesmo, você entendeu? O governo americano não teria controle o que é feito em outros países. Eu vou mostrar os caixas eletrônicos da ATM, tá? Que oferecem, né, transações em criptomoedas do tipo Bitcoin, aonde existe cartões de débito e cartões de crédito pré-pagos, onde você pode jogar lá os bitcoins e comercializar isso, como o e-commerce e os cassinos online, como eu falei, que aceitam os bitcoins, né? E isso usado como lavagem de dinheiro. Então, basicamente, para você fazer uma lavagem de dinheiro usando Bitcoin, basta ter uma rede peer-to-peer em Bitcoins, fazer essas transferências internacionais em bolsas, em mercados onde não há regulamentação disso, você está praticamente caracterizando lavagem de dinheiro. Mesmo que você seja uma pessoa honesta que não tem esse objetivo, você pode sendo enganado e pode estar lavando dinheiro dos outros aí, ok? Então, como exemplo, eu mostro aqui um caixa ATM, tá? Que é exatamente esse aqui da figura, onde tem uma pessoa lá com um cartão de crédito, ele pode fazer transações de crédito e débito na moeda Bitcoin. E não existe nenhuma regulamentação quanto a isso. E para vocês terem uma ideia, isso em 2020, existiam 6 mil caixas, mais de 6 mil caixas desses espalhados pelo mundo, tá? Então, quer dizer, se tornou uma moeda mesmo, apesar de virtual, sem lastro, mas que permitia transações de crédito e débito em Bitcoin. Isso é a origem do Bitcoin. O lado interessante é, como eu disse, né, existe mais de 20 mil criptomoedas no mundo, esse número só está aumentando, e cada vez que eu crio uma criptomoeda dessa, eu posso criar novos protocolos para o blockchain, ou seja, eu posso criar novas alternativas, né, de eu confirmar, de eu minerar dados baseado em provas, né, de existência, provas de consenso, provas de trabalho. A gente vai falar sobre isso, mas eu criando uma nova moeda, é um mercado aberto, sem regulamentação, eu posso fazer o que eu quiser. E cada moeda criada, ela tem 3 letras para identificar ela, no caso do Bitcoin é BTC, no caso do Ethereum é o ETH, e aí elas foram criadas também para novas modalidades de serviço. Então o Ether, ele continua vinculado ao Bitcoin, mas ele criou uma nova modalidade, que é os contratos inteligentes. A gente vai falar isso em próximos módulos, tá? Que é uma modalidade que eu poderia oferecer esse serviço usando a tecnologia de blockchain e registrar esses contratos. E eles chamam contratos inteligentes porque eles podem gerar ações independente dos seus clientes ou fornecedor. Então seria mais ou menos como se eu alugasse uma casa e na regra do aluguel da casa está lá especificado que eu vou pagar através de um boleto bancário em Bitcoin. Ele gera um boleto bancário disso em Bitcoin onde eu teria que pagar. Ou uma vez por ano é gerado um boleto que eu tenho que fazer o seguro do imóvel. Então esses contratos inteligentes, existem ações, existem operações em cima dele e eles são lastreáveis nessas moedas virtuais, tipo o Ethereum, tá? Existe outra, a Stellar, e ela permite transações globais. Existe a Solana, que é abreviada por Sol, com maior rapidez e escalabilidade. Existe o ClientLink, que é o link, é o termo que a gente chama essa moeda, para o mundo real e para o mundo do Bitcoin. Então, eu poderia mexer transações com outros tipos de moeda, tipo real para dólar, dólar para euro, euro para real. Então, quer dizer, eu posso também ter essas estruturas de blockchain, não só para moedas virtuais, mas também para moedas lastreadas e de países e de sociedade, ok? Para a gente ter uma noção de como é a cotação do Bitcoin, né? Ele, usando aqueles mais de 15, 10 mil nós, que a gente não tem controle mais, aonde se faz a mineração e a confirmação,
existe essa variação durante o dia, né, de uma cotação de uma moeda Bitcoin, né, quer dizer, uma moeda eu posso quebrar ela até em 1 centavo e comercializar 1 centavo de uma unidade, ou posso fazer isso em dezenas, em centenas, em milhares de Bitcoins. E o lado interessante é que essas cotações são online, eu posso ver na duração, né, de um dia, como eu posso ver isso em 5 dias úteis, comerciais, 1 mês, 6 meses, 1 ano. O lado interessante dessas plataformas que mostram como é o comportamento do Bitcoin ao longo do dia, e aí ele encerra, né, no final do dia com uma cotação lá em um valor. Nesse caso aqui, eu peguei ele cotado em real, né, no dia 3 de junho de 2025, e um Bitcoin valia, né, 598 mil reais, para vocês terem uma ideia. Quase, basicamente, 100 mil dólares seria a ideia de um Bitcoin. Então, isso eu lembro, como eu falei para vocês, quando lançou, um Bitcoin valia 0,00 centavos de dólar, né? E hoje um Bitcoin vale 100 mil dólares. Então, é para vocês verem como essa moeda virou investimento e é usada no mundo inteiro. O lado interessante é que existem essas plataformas para você negociar, né, os bitcoins hoje no mundo inteiro. Então, eu posso comprar e vender em qualquer lugar do mundo sem me preocupar, né, com nenhuma forma de ser rastreado isso ou ter controle de nenhum governo. O máximo que pode acontecer é um governo, como o governo brasileiro, perguntar no seu imposto de renda se você tem moedas virtuais, qual é a moeda e qual o valor em reais dessa moeda. É o máximo, tá? Agora, veja bem, a gente vai estudar isso mais lá na frente. Como isso é um investimento, isso tem imposto também, tá, pessoal? Seja no processo aí de ganho de capital, né? Comprei por 100, vendi por 200, eu tenho que pagar imposto sobre isso, tá? Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. A tecnologia blockchain possui protocolos para que sejam efetivadas essas transações, né, que fazem a comercialização dessa moeda digital. Mas o mais importante, né, a tecnologia blockchain foi criada devido ao Bitcoin, mas a tecnologia blockchain evoluiu para outras moedas, para outros serviços, e alguns serviços remunerados, outros não remunerados, que a gente vai ver isso ao longo da disciplina. Mas o mais importante, com o advento da tecnologia blockchain no Bitcoin, veio mecanismos, né, de prova, de consenso, de segurança, de confiança para o Bitcoin. Quando eu criei outra moeda, tipo o Ethereum, né, eu tive o poder de criar, brincadeira, eu ali criei outro protocolo, outro mecanismos, né, de consenso, que é baseado em stake. E se eu partir para uma terceira moeda Solana, eu posso ter modelos de consenso que utiliza tanto do Bitcoin como do Ethereum. E aí eu posso criar uma quarta moeda com um quarto conceito de consenso e confiança, por não ter regulamentação, por não ser controlada, por ser um ambiente aberto. Eu posso criar quantas moedas eu quiser, quantos mecanismos de consenso, quantos mecanismos de confiança, quantas formas eu achar interessante de garantir a segurança dessa comercialização dessa moeda virtual. É isso que é importante ficar claro. Então, eu tenho liberdade total, mas existe uma distinção entre o que o blockchain faz como tecnologia e o que cada moeda dessa virtual representa, tudo bem? Então, eu olho a moeda como um investimento, como um produto, mas eu olho o blockchain como uma tecnologia que garante a segurança daquele produto, daquela comercialização lá, ok? Bem, as referências para vocês darem uma lida olhar esse primeiro livro, Bitcoin e Blockchain, que tem na nossa biblioteca virtual, tá? Ler o capítulo 1 dele lá, a história do Bitcoin, aonde reforça isso tudo que eu falei. Ler também o Blockchain para Negócios, Promessas, Práticas e Aplicações em Novas Tecnologias, porque a disciplina vai mostrar exatamente a tecnologia de blockchain aplicada em outros tipos de serviço, em outros tipos de produto,
que poderiam ser comercializados usando a tecnologia blockchain. E eu também coloco, né, a tokenização do dinheiro, que isso é muito interessante pensar, né, que o dinheiro se tornou um token, se tornou um ativo digital, né, onde ele pode ser comercializado, ele pode ser investido, né, mas aí tem que tomar todas as ressalvas que eu falei, né, de lavagem de dinheiro, as falcatruas, as coisas erradas que vêm com qualquer tecnologia, isso não é exclusiva do blockchain. E por último, eu coloco lá, né, exatamente o artigo, né, o Satoshi Nakamoto, como eu falei, essa pessoa, ela vamos dizer assim, ninguém nunca viu, ninguém nunca falou com ele, só por meio digital, e-mail, chat, blog, e depois de um tempo ele sumiu também, tá? Então, ele criou a tecnologia, ele criou os Bitcoin, ele criou a moeda virtual, pôs para vender, ficou bilionário e sumiu, tá? Então, existe até desconfiança no mercado que seja tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, porque fala bem, entende bem do blockchain, entende bem das transações Bitcoin, mas nunca conseguiu se provar quem é esse Satoshi Nakamoto, mas está lá o artigo para vocês lerem e conhecerem a tecnologia.